Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a aula de hoje falando sobre a adequação do discurso ao gênero, ok? Lembrando que, quando você está perdido ou quando você não está se achando ao lugar que você deseja ir, você pergunta para as pessoas na rua. Ou vocês têm uma situação específica, eu vou perguntar só para uma determinada pessoa, eu vou perguntar para os comerciantes, ou vocês param e perguntam a informação para o primeiro que passar perto de vocês. Nós vamos verificar essa situação hoje. Então, acessando a plataforma, lembrando sempre que o acesso é através do seu login @escola e a sua senha, e nós vamos verificar essa situação. Nosso link está aqui à disposição para auxiliar vocês ao acesso da plataforma. Vamos lá? Então, nós vamos retomar a nossa plataforma. Então, lembrando sempre, a unidade, nós estamos trabalhando com o nível 3, a unidade 2, locais e direções. Nós vamos pedir direções para uma empresa. Então, vamos começar com a parte de vocabulário. Então, dentro do nosso vocabulário aqui, nós vamos ouvir cada uma das imagens e vocês têm o áudio específico de cada uma delas. Por exemplo, Take the bus. Go on foot. Take a taxi. Take the train. Go by ferry. Go by car. Go by plane. Ride the streetcar. Take the subway. Ride a bike. observem que cada um dos áudios nós temos uma expressão específica. Go, Take the bus. por exemplo, no caso de transportes públicos, take, pegar, pegar o ônibus, pegar o trem, pegar o metrô, né? Go, Go on foot. seguir, seguir de carro, go the streetcar. Ride the streetcar. Perdão, go by car, Go by car. go by ferry. Go by ferry. Então todos eles são expressões que a gente vai. Então vai a pé, vai de balsa, vai de carro, né? E aí nós temos o ride. Ride a bike, ride a streetcar. Então quando você vai pegar um bondinho ou algumas cidades têm os metrôs de superfície, são esses os veículos que você ride, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos organizar esse exercício, eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazê-lo. De que forma? Vocês vão relacionar a imagem com a expressão. Nós já voltamos para fazer a correção.
Então, observando a nossa expressão aqui, figuras com frases. Ride a bike, né? Andar de bicicleta. Go by ferry, pegar a balsa. Take a taxi, né? Chamar um táxi ou pegar um táxi. Take the bus, pegar o ônibus. E take the train, pegar o trem. Então aqui são partes de vocabulário. A nossa segunda parte do exercício também relacionar o vocabulário com as imagens. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Então aqui retomando, nós temos a ride the streetcar, go on foot, né, ir a pé, take the subway, pegar o metrô, go by plane, andar de avião e go by car, ir de carro, ok? Então, nessa situação, a parte de vocabulário nós vamos fazer o quê? Vamos ouvir o áudio e responder marcando a figura correta. Então, ouçam e a gente responde. Ride the streetcar. Ride the streetcar. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Go by ferry. Go by ferry. Pegar a balsa. Take the subway. Take the subway. Pegar o metrô. Take the train. Take the train. Pegar o trem. Take the bus. Take the bus. Pegar o ônibus. Go by plane. Go by plane. Ir de avião. Go by car. E go by car. Ir de carro. Go on foot. E o mais tradicional, go on foot, ou ir a pé. Observando as nossas imagens, observando os nossos vocabulários, tem alguns que são um pouco diferentes. Por exemplo, vocês já viajaram, vocês já passearam de alguma forma no ônibus de 2 andares? Ou o streetcar, que é um carro, que é um metrô de superfície, é uma coisa que muitas vezes nós não encontramos tão próximo às nossas cidades. Será que vocês já fizeram esse passeio? Se fizeram, troquem essa ideia com seus colegas. Qual foi a sensação de estar em um ônibus de 2 andares ou um streetcar, por exemplo? Assim como os outros meios de transporte aqui também, vocês podem discorrer se foi legal, se não foi, se tiveram medo, se não tiveram medo, enfim. Né? Verifiquem, troquem essas informações entre vocês a respeito dos meios de transporte.
dando sequência nos nossos exercícios, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir a informação que está ali, nós temos a imagem, temos o áudio, e vamos gravar para fixar a questão de pronúncia, ok? Então vamos lá. Take a taxi. Take a taxi. Aqui só fazendo uma relação, muitas vezes no próprio inglês, nós vamos ter taxi, né, muito mais falado nos Estados Unidos, e também pode-se encontrar os famosos yellow cabs, ou os táxis amarelos, né, que a gente vê às vezes em filmes, aparece na própria escrita do carro. Então tem essa questão que pode ser utilizado cab e taxi, tanto um quanto o outro, para falarmos da mesma coisa. Vamos lá. Take the subway. Take the subway. Observem que muitas vezes a parte de áudio pode não conciliar quando vocês fizerem. Não tem problema, repitam que a plataforma vai reconhecer. Take the subway. Ride a bike. Ride a bike. Go by ferry. Go by ferry. Take the train. Take the train. Go by plane. Go by plane. Go by car. Go by car. Go on foot. Go on foot. Ride the streetcar. Ride the streetcar. Então aqui temos as 9 respostas feitas, né? Lembrando sempre que, caso o áudio a plataforma não grave o áudio de vocês, uma sugestão, um ambiente um pouco mais silencioso, um fone de ouvido, auxilia vocês para que o áudio possa ser feito de forma mais clara, ok? E chegamos à etapa concluída, concluímos mais uma atividade da nossa lição, ok? Vamos dar sequência a ela, vendo o que nos espera à frente. Na segunda parte, ou quando nós estamos falando sobre direções, uma coisa que a gente precisa também sempre ter em mente é como utilizar uma bússola e como representar essas informações. As 4 direções da bússola são North, South, East e West. Norte, Sul, Leste e Oeste. Essas 4 palavras costumam ser usadas para indicar direções. Por exemplo, vamos ouvir o nosso áudio. Go north on 3rd Avenue. Go north. Vá ao norte, ou vá em direção norte a 3rd Avenue. Go down Central Boulevard and turn east on Clover Street. Então, desça a rua central, ou a Central Boulevard, e vire em direção leste. Turn east on Clover Street, né? Na Clover Street. Podemos fazer perguntas quando nós queremos buscar tais informações usando a expressão which. Vamos lá. Which direction is it? It's west. Which direction is it? Qual a direção devo seguir? E a pessoa responde, it's west. Então, a direção oeste. One block, ou um block, é uma seção de ruas. No caso, nós temos no português uma quadra, né? Então, que vai de uma esquina a outra. E também é usado quando nós queremos enfatizar direções. Vamos ouvir. Go down Main Street for 3 blocks and then make a right. Então, desça a Main Street por 3 quadras, 3 blocks, e então vire à direita. Go south for 2 blocks and turn left. Então, vai em direção sul por 2 quadras, 2 blocks, and turn left, e vire à esquerda. Então, observem que os pontos cardeais que a própria bússola representa também é utilizado quando nós queremos enfatizar direções. Por que isso? Para evitar que fique muito repetitivo, siga em frente, vire à direita, vire à esquerda. Vocês podem expressar de outras formas, são sinônimos que podem contribuir com a explanação das localizações de vocês. No nosso exercício, nós vamos ouvir a gravação, vocês vão ouvir a gravação e depois vão marcar qual é a informação que está ali. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
vamos ouvir o nosso áudio para podermos ter as respostas para cada uma das perguntas. Take the number 13 bus and get off at Pine Street. What's the bus number? Qual é o número do ônibus? 13. Where should the person get off the bus? Aonde a pessoa deve desembarcar do ônibus? Then walk north on First Street for 3 blocks. Então ele citou ali anteriormente, então nós vamos desembarcar em Pine Street. E walk in which direction on First Street? Vamos caminhar em qual direção na First Street? Vamos ouvir. Our office is on the left at 3489. We're on the 4th floor in office number 420. Se no caso vocês não conseguirem ouvir, vamos ouvir novamente para poder resgatar essa informação. Take the number 13 bus and get off at Pine Street. Then walk north on First Street for... Então, qual direção caminhamos na First Street? North. Qual o endereço? Qual é o número específico do local onde vamos chegar? 3 blocks. Our office is on the left at 3489. Qual o endereço? 3489. Qual é o andar do escritório que nós necessitamos encontrar? We're on the 4th floor in office number 4. Então, estamos no 4º andar. E no caso, qual é o número do escritório? Vamos ouvir. 420. 420. Então aqui nós temos a informação dizendo que cada uma das perguntas foram respondidas através do nosso áudio. Agora, nós vamos observar que temos o áudio para contribuir e vamos completar a nossa frase, a nossa informação com as palavras que estão aqui embaixo. Take the number 13 bus and get off at Pine Street. Então, take the number 13 bus and get off at Pine Street. Then walk north on First Street for 3 blocks. Then walk north on First Street for 3 blocks. Our office is on the left at Our office is on the left 3489. We're on the 4th floor We are on the 4th floor in office number 420. in office number 20. Então aqui a mesma informação que nós vimos anteriormente ali para resolver as perguntas, nós temos ela escrita. Então, pegue o ônibus de número 13, desembarque na Pine Street, caminhe em direção norte por 3 quadras, nosso escritório está à esquerda, no número 3489, estamos no 4º piso, no apartamento ou no escritório 420, ok? Aqui, pessoal, nós vamos juntar as informações, colocar as palavras em ordem para que elas tenham, um sentido. Então, vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então vamos lá. Começamos com turn on. Não, sorry. Turn east on Clover Street. Né? Então nós temos go north on 3rd Avenue. Lembrando que o ponto final, né, uma dica para vocês. Make left on make a left, sorry, on Pine Street. Uma pergunta, which direction is it? Como nós temos o verbo to be, invertemos a posição. E aqui nós temos mais uma etapa concluída, mais uma lição concluída. Vamos dar continuidade à nossa aula. Students, observem que quando a gente está trabalhando com a nossa plataforma, a gente acabou de resolver esse exercício, prestem sempre atenção, muitas vezes as situações auxiliam, ponto final, palavras-chave, por exemplo, turn, make, isso vai contribuir a vocês para a frase ficar com um sentido mais fácil ou organizá-la de forma mais fácil, ok? Students, na aula de hoje nós aprendemos as direções e a direção correta e a identificação de alguns meios de transporte. Espero que contribua para vocês sempre. See you there and bye bye!